pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula aqui. Dessa vez a gente finalizou as trilhas de conhecimento básicas, onde envolvemos aí Java, envolvemos Design Patterns, envolvemos um pouco do Maven e testes unitários. Agora nós estamos iniciando agora aqui, mais aprofundadamente, uma framework de desenvolvimento, né, chamada Spring, né, Spring Boot, né, mais particularmente, onde a gente vai discorrer um pouco sobre aplicações que utilizam Spring Boot, né? Caso você não tenha conhecimentos aí de Java básico, recomendo que volte à trilha e refaça ou faça os cursos que estão listados aqui na playlist. É de suma importância, né, que todos os cursos ou todos os conhecimentos necessários sejam aplicados para nós entrarmos no módulo de Spring Boot, né? E também é interessante, caso você não tenha os conhecimentos de Java, né, faça um estudo de formação mesmo, de lógica de programação, né, que é interessante. Eu vejo muitas pessoas iniciarem a conhecimento de Spring, né, de aplicação mesmo, sem conhecer do conceito de lógica de programação é essencial, tá? Então, vamos então aqui iniciar nosso curso. Eu espero que você tenha a vontade necessária, a resiliência e seja aí um aluno que possa empregar os conhecimentos no mercado de trabalho, ok? Vamos lá. Então, primeiramente, pessoal, o nosso curso trata-se de Spring Boot, tá? E o que que é o Spring Boot, né? O Spring Boot, né, é uma versão mais leve do Spring, né? Uma versão mais otimizada, uma versão mais rápida de introdução, né? Eu peguei uma definição aqui, que é o Spring Boot, é uma framework de desenvolvimento de aplicativos Java, né? Que simplifica a criação de aplicativos robustos, oferecendo diversas ferramentas e recursos para facilitar o desenvolvimento. Uma das vantagens é a sua modularidade, permitindo usar apenas uma parte necessária do framework, sem precisar adotar tudo de uma vez. Isso foi o Spring, tá? Então, no Spring, muitas pessoas confundem que o Spring é só uma framework de desenvolvimento web aplicação, né? De web applications, onde você vai lá tanto desenvolver aplicações microserviços, monolitos, né? Ou até aplicações que são server-side, onde você tem lá o front-end sendo renderizado no back-end. E o Spring é mais do que isso. O Spring é um conceito de trabalhar com programação, principalmente programação orientada a objeto, né? Onde você tem a reusabilidade de classes, a injeção e a inversão de dependências. A gente vai ver ao longo aqui, né? Então, primeira coisa, o que que seria a inversão de controle? A inversão de controle está dentro do nosso design patterns, né? Onde a gente tem inversão de dependência ou injeção de dependência, que a gente tem geralmente uma interface e essa interface tem a implementação dela. Então, no Spring tem muito esse conceito intrínseco, né? De você ter sempre trabalhar com os padrões de desenvolvimento, de, por exemplo, ter interfaces e a injeção desse controle está na implementação dessa interface. O Spring tem muito isso latente nela, onde você pode colocar, né, que aquela classe, aquela interface será gerenciada pelo contexto Spring. Então, o Spring ele tem, por definição, um desses conceitos muito intrinsecamente ligados a ele, tá? Por exemplo, você pode trabalhar com classes lá que são intrinsecamente, você não tem o controle da classe diretamente, o Spring faz essa interceptação para você. Um exemplo claro disso é controllers, né? Controllers você tem toda uma mecânica por trás rodando ali que você não tem o controle, né, diretamente, só se você for fazer um override, uma sobrecarga, uma sobrecarga ou uma subscrita do método, mas você tem ali acesso a uma pequena parte que talvez cabe a você diretamente, né? E a gente vai ver mais para frente. Então, injeção de dependência, você também tem ali, tanto pelo meio de auto-arrays quanto construtores, você tem meio de como injetar diretamente aquela interface ou aquela classe de controle que você está fazendo lá.
Então, isso é um outro conceito que você tem muito no Spring. É verdade que tem em outras bibliotecas também, né? Se eu não me engano, lá quando começou na Lura, lá o VRaptor, né? Tinha muito isso também, né? E era um contexto web. Então, se eu não me engano, acho que o VRaptor foi construído muito em cima do conceito do Spring. Então, segue esse padrão. Segurança, você tem uma parte de segurança implementada e você consegue reutilizar essa parte de segurança, né? Utilizando os padrões ou Auth2 ou Basic Authentication, entre outros padrões de segurança, de JWT com Java Web Token, entre outros padrões de segurança, que isso já está pré-implementado no Spring e você sabiamente vai reutilizar. Acesso de dados com JPA, você tem lá a implementação JPA do Hibernate lá, e você pode fazer a sua classe de entidade lá, ligando ao banco, ligando os dialetos do banco, ligando as conexões, tudo isso pré-implementado dentro do Spring, de maneira fácil, simples e rápida. Nós não fizemos um curso aqui de Hibernate, talvez seria interessante depois entender como é que funciona o Hibernate sem nenhum tipo de biblioteca auxiliar, como o Spring, né? Mas é interessante que entender que o Spring oferece isso de maneira gratuita, fácil para vocês aí. E transações, né? Controle de transações, talvez a gente não trabalhou muito isso, né? Mas vocês podem observar que a gente tem sempre transações acontecendo em determinados tipos de métodos. Por exemplo, uma transação de efetuar transferência bancária. Você não quer que a transferência bancária finalize por completo se alguma das transações, por exemplo, saldo, dá uma exceção. Então, se saldo deu uma exceção, você não quer que a sua transação inteira da efetuação da transferência bancária aconteça. Você quer que falhe. Então, você tem um controle de transactions, né, controle de transações muito efetivo no Spring, né? Você tem os próprios aplicativos de biblioteca dela, que já vem nativo ali pré-configurado. Mas se você quiser customizar ali, trabalhar com transações, né, diferentes, né, ou, por exemplo, trabalhar com exceções diferentes, você pode customizar usando a anotação transaction, né? Opa, voltei aqui. Isso. Então, o que acontece? No Spring Boot, né, você não tem esse arquivo XML. No Spring normal, você tem esse XML para falar Spring. Toda vez que o meu user, aqui cortou, né, user repository for chamado, né, a classe responsável está no pacote com examples repository, o user repository. E Spring, toda vez que o user service for instanciado, a classe responsável com example service e user service. Eu acredito que isso aqui, de maneira geral, possa ser configurado automaticamente ou automaticamente dentro da sua aplicação Spring sem ser Spring Boot. Mas o que a gente tem mais acesso é que você, para trabalhar com as configurações do Spring, com os conceitos de injeção e inversão de dependência, segurança, você sempre tem que editar um arquivo XML. Aos amantes de XML, isso é ótimo, mas as pessoas talvez tenham uma dificuldade maior de encontrar onde ficam esses arquivos, né? Aqui você está vendo aí um application context.xml, que é uma aplicação de contexto XML, mas pode ser que tenha pessoas que vão ter dificuldades, né? Então, o Spring em si, você tem todas essas configurações e todo um canhão, às vezes, e você não consegue usar esse canhão todo para trabalhar, né? Não necessariamente uma aplicação Spring é uma aplicação web, tá? Pode ser uma aplicação que roda standalone, ela vai rodar e morrer, né? Como a Bed, como aplicações que são apenas desktop, elas vão rodar, tem um efeito ali quando estiver rodando e depois morre. E tem aplicações web que rodam o tempo todo, né? Elas rodam é, com alta disponibilidade. Então, o Spring ele não tem esse conceito de ser uma aplicação somente web. Ele pode ser uma aplicação web, pode ser uma batch, vai rodar com um schedule legendado. Ela pode ser uma aplicação que está rodando no desktop. Se eu não me engano, deve ter aplicações de Spring que também rodam em Android. Então, ela tem ali um conceito de verdade te ajudar na sua implementação do código-fonte seu, do seu software, para facilitar o uso, de simplificar.
Lembrando que todos esses conceitos de Hibernate, de JPA, de controle transacional, a gente teria que fazer na mão se não fosse o Spring. Teríamos que colocar mais código-fonte. E utilizando o Spring, a gente simplesmente utiliza aquilo que já está pré-implementado para a gente, né, e pré-configurado dentro de uma framework grande chamada Spring. Então, o que é o boot da história? O boot é exatamente isso. Start, ligar rápido, coisa rápida. O boot é um chute, né? Então, o que acontece? Você tem ali uma facilidade de entrar logo numa aplicação Java, né? Startar logo aquela coisa, né? Então, simplificar, simplificar, simplificar é a palavra, né? Você simplifica todo o processo que já era simples com Spring e simplifica mais ainda para que essa aplicação talvez se torne mais enxuta, mais rápido e mais fácil de iniciar, onde a curva de aprendizado do desenvolvedor melhore muito, tá bom? Então, a gente tem alguns conceitos aqui que trocam, né? Por exemplo, o XML sai, né? E entra o YAML ou Properties. Antigamente era Properties, hoje muitas pessoas usam YAML, eu não gosto do YAML, não me adianta fazer gostar, que eu odeio aquele negócio, inventar no YAML às vezes é chato, não, é mais fácil fazer o Properties. Mas aí é meu conceito, tá? Injeção por anotações, você tem muita anotação, né? Você sai aquele XML lá que você está fazendo no Spring e entra @annotations, né? E aí tem as bins dos anotações, a gente verá mais para frente. Sai essa questão de configuração XML, você tem os @annotations, configurações padrões. Isso pode ser bom, pode ser ruim. Para quem está iniciando a aplicação, é bom, porque às vezes ela não quer se preocupar com muita coisa, então ela vai lá e utiliza tudo padrão do Spring, né? Acabou meu slide. Então, são configurações padrões, né? Então, essa aula introducional, a gente vai encerrar aqui, e aí na próxima a gente vai fazer o primeiro projeto Spring com uma aplicação web, tá? E na aplicação web, né, talvez eu faça um contexto explicando como é que seria uma aplicação web, primeiro antes de startar o Spring, ok? Agradeço a presença de todos. Por favor, se puder dar like, compartilhar, comentar no canal, agradecemos imensamente. O canal está começando e conto com o apoio de todos. Muito obrigado e tchau, pessoal.